Então, mais uma vez, muito boa noite a todos vocês que estão aqui ao vivo para a nossa quarta aula de Direito do Trabalho. Boa tarde, bom dia, boa madrugada para você que está assistindo essa aula gravada. Seja bem-vindo à nossa quarta aula de Direito do Trabalho, onde iremos tratar, dentro do assunto salário, algumas das matérias mais importantes, em especial algumas verbas de caráter salarial e outras de caráter indenizatório. Você já sabe, você que me acompanha aqui no YouTube, você que está lá nos nossos grupos de WhatsApp, é importantíssimo que você tenha ao seu lado papel e caneta, porque eu vou falar assuntos interessantes e assuntos que serão cobrados no seu exame de ordem. Portanto, se você só ficar me assistindo, só ficar me ouvindo, às vezes você vai ter dificuldade para gravar essa matéria. Então, quando eu falar para você anotar, anote, porque isso tem mais chance ainda de cair na sua prova. Combinado? Então, se você está no gravado, tá? Pausa esse vídeo, vai lá pegar papel e caneta, não continue assistindo sem papel e caneta. E também, se você está no gravado, não se esqueça, pessoal do ao vivo depois vai lá também ajudar o professor, se inscreva no canal e deixe a sua curtida para melhorar o alcance das nossas aulas gratuitas. O intuito é conseguir auxiliar o máximo de alunos possíveis rumo à aprovação na segunda fase da OAB. Beleza? Gente, então vamos lá. Prometo que a aula de hoje não vai ser demorada, tá? Vou tentar aí, no máximo, encerrar às 8h30. Se não der tempo de der toda a matéria, não tem problema, a gente deixa para uma aula futura. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu coloquei aí para a gente tratar, quando falamos de salário, eu gosto de conversar de dois princípios importantíssimos que estão ligados às situações salariais, e principalmente ao salário do empregado, e que a OAB tem cobrado bastante nas últimas provas. Primeiro princípio que nós temos aí no slide para você, então deixa eu só diminuir minha carinha feia. Aê, beleza. Gente, princípio da irredutibilidade salarial. O que vem a ser esse princípio? Você precisa entender, tá? E guardar essa regra que está lá na Constituição Federal, que o empregador, não importa a crise, tá? Gente, cuidado que eu estou falando de regra. Não importa a crise que ele está vivendo, ele não pode reduzir o salário dos seus empregados, a não ser que foi por meio de norma coletiva. Então, essa é a regra que você deve guardar. O princípio da irredutibilidade salarial nada mais é do que isso. O empregador só poderá reduzir o salário dos seus empregados por meio de norma coletiva. Então, se você vir uma pergunta lá no seu exame de ordem, dizendo assim, olha, em razão da crise vivida na empresa do Renato, ele foi lá e pactuou, vamos pegar o Áquila aqui, uma redução de salário de forma individual e por escrito. Isso tem validade, pessoal? Não, não tem validade. Por quê? A regra é que é só por meio de norma coletiva. E para quem não está acostumado com o professor Renato, todas as vezes que eu falo norma coletiva, a gente tem que dar aquele start na nossa cabeça. Estou falando de convenção coletiva, estou falando de acordo coletivo. Guardou essa regra, linda, maravilhosa, show, se cai na prova você vai acertar. Beleza? Exceção, tá aqui no OBS número 2, ó. Aqui, ó, observação número 2, aqui. Gente, o que é essa exceção aqui? Período de pandemia, tá? Então, se na sua prova, pelo amor de Deus, o exercício mencionar que durante o período de pandemia, cuidado com isso, durante o período de pandemia, ou então lá no ano de 2020, a empresa, por meio de acordo individual escrito, pactuou a redução do salário. Opa, se foi durante a pandemia, tudo bem, nós vamos ver que tem alguns requisitos específicos, tá? Mas, volta para a regra, redução só por meio de norma coletiva. Exceção que nós temos, tá? Durante a pandemia, foi possível pactuar a redução, de salário com a consequente redução de jornada nesses percentuais fixos, ó, 25, 50 e 70 por meio de acordo individual, tá bom? Então, guarda isso. Redução de salário e de jornada durante a pandemia foi autorizado de forma excepcional ocorrer por acordo individual. Então, uma exceção à nossa regra, que é redução salarial só por meio de norma coletiva.
Isso é importante você ter em mente, apesar de eu achar que não vai ser cobrado nada na prova relativa à situação de pandemia e essa lei emergencial, que é a Lei 14.020. Mas quem vai fazer a segunda fase do direito do trabalho, vale a pena dar uma lida. O mais importante da sua prova, e nós vamos fazer exercício nesse sentido, é essa observação aqui, gente. Presta atenção aqui no professor, vou até aumentar a minha cara feia. Meus queridos, sempre que o empregador, por meio de norma coletiva, e o empregado pactuam a redução de salário, então todos os empregados que aceitaram essa redução de salário, eles têm garantia, tá, no emprego, durante o período de vigência daquela norma coletiva. Professor, não entendi nada. Fácil, gente. Vamos vir com um exemplo, tá? Então, existe lá um acordo coletivo de trabalho, que reduz o salário, tá? Reduz o salário. Vamos lá, reduzir o salário, X, vamos por 100 percentual sem nada, por meio de norma coletiva. Reduzir o salário dos empregados. Nessa situação, tá? Nessa situação de redução de salário aqui, esse acordo coletivo teria vigência de 1 ano. Pessoal, quem aceitou a redução de salário, o que vai acontecer? Tá? Tem estabilidade, ou seja, não poderá ser dispensado, tá? Não poderá ser dispensado. A Paula perguntou, professor, pode ser reduzido o salário abaixo do mínimo? Aqui nessa hipótese, tá? Na hipótese normal, Paula, não poderá ser reduzido o salário abaixo do mínimo. Já quando se trata de pandemia, é possível a redução do salário abaixo do mínimo, desde que garantido o que a gente chama de salário mínimo hora. Então, garantido o mínimo da hora do salário mínimo, tá bom? Acho dificílimo isso cair na sua prova, gente. O que eu quero que vocês tenham foco aqui são nesses 3 pontos que eu pedi para vocês anotarem. Então, número 1, a regra, mais uma vez, só posso reduzir o salário dos meus empregados por meio de norma coletiva. Exceção, período de pandemia, posso, redução por acordo individual, nesses percentuais, 25, 50 e 70. E se, por meio de norma coletiva, eu aceitar a redução, eu tenho a estabilidade durante o período da norma coletiva. Perfeito, tranquilo. Gente, lembrando que quem tem dúvida aí no presencial, gente, no ao vivo, podem mandar a sua dúvida por chat e eu vou responder, tá? Eu prefiro que vocês não abram o microfone, porque para ficar melhor lá no nosso vídeo da aula gravada, beleza? Mas, aproveitem que eu tô aqui, aproveitem o ao vivo, eu sempre falo isso, a aula ao vivo ela é mais gostosa, e tirem as suas dúvidas, não leva dúvida para casa não, tá? Não leva dúvida para casa. Vamos lá, olha esse exercício aí, falei para vocês que a gente vai ver muita coisa hoje que caiu no exame da OAB, e esse foi um exercício recente, Em 2018, um sindicato acertou, o sindicato de empregados acertou em acordo coletivo, então vamos grifar, com uma sociedade empresária, a redução geral dos salários em 15% durante 1 ano. Beleza? Neste caso, conforme dispõe a CLT, uma contrapartida de qualquer natureza será obrigatória e deverá ser acertada. Gente, uma contrapartida de qualquer natureza? Não é de qualquer natureza, não. É uma contrapartida específica e nós estudamos. E ela está aí na resposta, tá? Vamos pular a B. Letra C. A existência de alguma vantagem para os trabalhadores? Pessoal, não é alguma vantagem, de novo. É uma vantagem específica. Então, não é alguma vantagem. E letra D. A norma em questão será nula, porque a redução geral do salário somente pode ser acertada por convenção coletiva? Não, cuidado para não errar, tá? Norma coletiva, ela pode ser convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho. Os dois institutos se tratam de espécies de norma coletiva. Então, não é só por convenção coletiva. Portanto, a letra correta é a letra B. A contrapartida será a garantia do emprego.
a todos os empregados envolvidos durante a vigência do acordo coletivo. Beleza? Pessoal, quem está aí no chat, me auxilia aí, avisa que a Rony Stelli, ela tem que habilitar o áudio, tá? Escrevam aí para mim que a Rony tem que habilitar o áudio. Ou colocar o fone, tá certo também. Beleza. Gente, então estudamos esse primeiro princípio que cai bastante, inclusive coloquei aí questões para vocês, tá? Agora vamos lá. Segundo princípio que nós temos que estudar, cai bastante no exame de ordem, diminuiu aqui, tá? Vamos falar sobre intangibilidade salarial. O que é intangibilidade salarial? Anota aí. Ó, é vedado ao empregador efetuar descontos no salário do empregado. Então, a regra que nós temos é essa, gente. O patrão não pode, tá? De forma nenhuma, a regra, nós temos exceções, o patrão não pode, vou até melhorar minha fala, efetuar descontos no salário do empregado. Só que essa regra, ela, bem dizer, quase nunca cai na OAB. Agora, as exceções, elas despencam, pessoal. Exceção cai muito. Eu quero muito, 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 muito na sua casa que você leia com carinho esse artigo, que é o artigo 462 da CLT. O artigo 462 contempla algumas situações de descontos, de possíveis descontos no salário do empregado, tá bom? Artigo 462, então, não pode deixar de ler. Se você tiver aí um VAD, uma CLT do seu lado, já grifa ele, porque ele é importante também. Vamos lá. Então, nós vimos a regra. Agora vamos para as exceções. Que exceções? Em que hipóteses o empregador pode descontar alguma parcela, alguma coisa no salário do empregado, tá bom? Vamos lá, gente. Hipótese número 1. O que você vai anotar aqui, ó? Hipótese número 1. Adiantamento. Adiantamento. Gente, o que vem a ser adiantamento? É aquele vale, né, que você pede para o seu empregador. Então, gente, vamos pegar um mês aí, ó, complicado. Um mês que não acaba nunca. Mês de agosto. Então, chega lá no mês de agosto, dia 30 de agosto, não acaba de jeito nenhum. Você está lá dia 30 de agosto, você quer comer um japonês com o seu namorado, com a sua namorada, enfim. E você não tem um tostão furado, porque já acabou o valor, tudo que você tinha de economia, acabou. Agosto acabou com tudo. Aí você vai lá e fala, patrão, faz um vale para mim. O que faz um vale? Ele vai te adiantar, por exemplo, R$100 não come no japonês mais, né, gente? Tem que ser uns 200. Ou come ou bebe cerveja. R$100 não come no japonês, não. R$200. Patrão, faz um vale para mim de R$200. Você assina esse vale, que é um adiantamento do salário, e quando vier o seu salário lá no 5º dia útil, o patrão faz o quê? Ele desconta, tá, o vale de R$200. Esse adiantamento, ele é plenamente possível de ser descontado do salário, tá bom? Gente, outra hipótese, para ficar mais fácil de vocês entenderem, é a quinzena, tá? Quinzena também. O pessoal costuma receber quinzena, você vai receber metade do salário, e depois, o 5º dia útil, você recebe a outra metade. Hambúrguer tá caro, gente. Hambúrguer tá caro. Pizza tá mais barato do que hambúrguer. Hambúrguer e pizza aí, uns R$100, você consegue sair lá com seu namorado, namorada. Agora, japonês, aí o negócio tá feio. Gente, cadê os fãs do japonês aí do chat? Ô, louco, gente. Japonês, olha lá. Beleza, então, primeira hipótese, adiantamento. Adiantamento. Nossa, R$16 o hambúrguer, eu vou ir para a cidade da Paula, gente. Aqui um hambúrguer custa 30. Hambúrguer 30, a pizza custa em média R$50 na minha cidade e um rodízio de japonês não sai por menos de 70 bolsonaros. O negócio tá feio, gente. Adiantamento, beleza. Vamos lá, pessoal. Sigo, então, ó, tem que passar na OAB logo pra gente poder pagar rodízio japonês para todo mundo e comer pizza e comer o que quiser. Segunda hipótese legal, tá, gente? De desconto. Você vai anotar assim, ó. Lei ou norma coletiva autorizar. Autorizar. Lei ou norma coletiva autorizar.
Se tiver uma lei que autoriza esse desconto, gente, anota aí, exemplo de lei que autoriza desconto ou desconto legal. INSS, né, pessoal? Uma parte do INSS é paga pelo empregador e uma parte é paga pelo empregado, então vai descontar do seu salário. É uma lei, um desconto legal. Outra hipótese muito linda, maravilhosa, tá? Que as mães, graças a Deus que nós temos essa hipótese, as mamães adoram e os papais vagabundos odeiam, tá? É o desconto para pensão. Galera, tem uma lei que autoriza o desconto para pensão. Então, é um desconto legal. O empregador vai fazer o desconto para pagamento de pensão, tá bom? E norma coletiva, gente? Simples assim. Ó, vamos pegar um exemplo grande que nós temos de desconto de norma coletiva, o famoso desconto de quebra de caixa. Já ouviram falar isso? Desconto de quebra de caixa. O que é o desconto de quebra de caixa, gente? Quem é caixa de mercado, caixa de posto de gasolina, lá tem uma autorização na norma coletiva dizendo que essa diferença de caixa ela pode ser descontada do salário dos empregados. É o desconto de quebra de caixa. E normalmente eles vão ganhar um adicional por conta de fazer essa função de caixa. Enfim, se há previsão de desconto na norma coletiva, perfeito. Galera, isso aqui caiu na prova na OAB passada, então calma que a gente vai fazer o exercício. Agora, eu me preocupo com essas duas últimas hipóteses. Essas eu colocaria aí como mais chance de incidência nas próximas provas. Então, atenção, foco aqui no que o professor Renato vai falar. Terceira hipótese de desconto prevista lá no artigo 462. Você vai pôr dano doloso. Dano doloso do empregado. Professor, como assim dano doloso? Vou ter que estudar direito penal? Não, gente, de forma nenhuma. Você não vai estudar direito penal. Aqui é só alegria, tá? Nós não vamos falar de crime, de gente que morreu, nada disso. Dano doloso significa o seguinte: se o empregado, tá, quis causar aquele dano ao empregador, você vai poder descontar valores do seu salário ou de sua rescisão. Eu sempre gosto de falar exemplos que foram cobrados no exame de ordem. E aí eu trago aqui para vocês um exemplo nítido que caiu na segunda fase do exame da OAB. É uma prova, tá? Foi lá na parte de peça processual, que era a Estela. Gente, a Estela era uma moça lá que trabalhava numa floricultura. E quando a floricultura dispensou a Estela ficou muito brava. E a hora que ela estava saindo da floricultura, ela pegou uma pedra no chão, jogou na floricultura e quebrou um dos vidros da floricultura. Custou R$300 para arrumar esse vidro. Posso descontar esses R$300 da rescisão da Estela? Pode. Por quê? Porque houve dano doloso. O que eu quero que você coloque na sua cabeça, gente? Esse dano doloso não precisa de previsão contratual, não precisa de nada, a não ser o dano para o empregador efetuar esse desconto. Então, não tem condição, gente. A condição é que o dano seja doloso. Comprovado o dano doloso, ou seja, a vontade do empregado de causar aquele prejuízo ao empregador, ele pode, o empregador, o patrão, fazer o desconto. Tá bom? Então, dano doloso. A quarta hipótese é que, ó, exemplo, o empregado quebra o computador por raiva de seu chefe. Isso, gente, dano doloso, tá? Quebra por raiva do chefe. Quarta hipótese, você vai escrever dano culposo. Dano culposo. Opa, errei aqui, gente. Dano culposo. Dano culposo, vírgula. Nota interessante. Desde que previsto em contrato. Desde que previsto em contrato. Isso mesmo, perfeito, Vinícius. Então, gente, prestem atenção que, diferente da terceira hipótese, nessa quarta, nós temos dois requisitos para que se haja o desconto. Primeiro requisito,
é preciso que haja a culpa do empregado naquele dano. Tá? Então, por exemplo, gente, o empregado esbarrou e quebrou um item caro lá que o seu empregador vende. Teve culpa? Teve culpa. Beleza. O que mais que precisa ter? Segunda hipótese, previsão no contrato. Então, isso que você tem que pôr na sua cabeça. No caso de dano doloso, não há necessidade de previsão contratual. O empregador pode efetuar o desconto. Já no caso de dano culposo, há a necessidade de previsão contratual. Gente, se não tiver essa previsão contratual aqui, ó, mesmo que seja comprovada a culpa, não vai poder descontar nada do empregado, nem um pinguinho do prejuízo. Necessariamente no dano culposo, eu preciso da previsão contratual. Não dá para errar isso na OAB, né? Como é uma matéria que gera um pouco mais de dúvidas, pergunto a vocês. Tudo bem? Entenderam essa matéria? Podemos passar para o próximo slide? Vamos continuar vendo descontos, tá, gente? Fechou. Ó, lembrando que quem está chegando agora, tá? Aqui na nossa aula ao vivo, sempre que o professor perguntar, vocês respondam, porque esse professor é do signo de Câncer, e eles falam lá que Câncer demanda muita atenção, é muito carente. Eu sou assim mesmo, gente. Eu sou muito carente de vocês me darem atenção nas aulas. Então, sempre que eu perguntar, me respondam, senão eu acho que vocês estão odiando a minha aula, o que eu imagino que não seja o caso. Beleza? Vamos continuar trabalhando sobre desconto. Agora, gente, eu quero que você anote, tá? O número dessa súmula para você ler em casa, depois que terminar a aula. Súmula 342 do TST, cuidado para não esquecer de anotar que é do TST, tá? E você vai colocar assim, ó, descontos para benefício do empregado. Anota que esse é um resumo do que nós temos aqui. Nós vamos ler a súmula, tá? Mas anote como descontos para benefício do empregado. E aí você vai pôr, é possível, descontos para benefício do empregado, é possível desde que haja autorização prévia e por escrito. Beleza? Então, descontos para benefício do empregado. Pode descontar do salário desde que haja a autorização prévia e por escrito. Beleza? Anotou isso? Tá tranquilo? O mais importante. Quem quiser, faz post-it, é importante. Gente, o que são esses benefícios ao empregado? Olha lá, plano de assistência odontológica, médica, seguro, seguro de previdência privada, de entidade cooperativa, cultural, recreativo, em seu benefício ou os seus dependentes. Tudo isso, tá, gente? Desconto em benefício do empregado. Qualquer desconto em benefício do empregado só pode existir se tivermos autorização prévia e por escrito. Beleza? Gente, esse tipo de desconto, tá? Esse tipo de desconto previsto lá na súmula 342. Ele é um desconto previsto em lei ou é um desconto previsto em um contrato? O que vocês acham? Esse desconto aí da súmula 342. É um desconto previsto em lei ou um desconto previsto em um contrato? E aí, chat? Previsto em lei ou previsto em contrato? Vou até passar o slide já enquanto vocês respondem. Exato, gente. É um desconto contratual, porque ele está previsto no contrato. O empregado autorizou. Tem um pacto entre empregado e empregador. Perfeito? Então, um desconto contratual. Outro desconto que costuma cair na sua prova, e é simples que você vai colocar, tá? É o desconto para contribuição sindical. Nós sabemos que depois da reforma trabalhista não é mais obrigado, tá? Contribuir com o sindicato. Só contribui quem quiser. Então, para ter o desconto, tá? Que não pode mais ser não pode mais ser automático no salário do empregado, quem quiser
pagar o sindicato, tá? Dar a sua contribuição sindical, tirando da sua folha de pagamento, precisa autorizar de forma prévia e expressa. Tá bom? Então, de forma prévia e por expressa. Professor, pode descontar um dia de trabalho também. Em que hipótese, Paulo, que você está falando um dia de trabalho? Ah, tá, da contribuição. Isso. Agora, essa tá, não é automático, tá, gente? Você pode descontar um dia, né, que é a contribuição sindical, desde que haja previsão. A questão do desconto não pode ser mais em folha. Isso mesmo, gente. Ó, a contribuição sindical não é mais automática, ela não vai acontecer lá de forma automática, igual era antigamente, antes de 2017, que todo ano você tinha um desconto automático no seu salário. Hoje só tem esse desconto quem quiser, tá? E quem tem autorizar se cair na sua prova de forma prévia e expressa. Sim, tem que ter acordo de forma prévia e expressa. Gente, esse acordo tem que ser individual, cuidado com isso, tá? Não pode vir aí uma norma coletiva e falar assim, tá autorizado o desconto para todo mundo. Não. O acordo tem que ser individual. Toma cuidado com isso. Acordo sempre individual. Então, desconto para contribuição sindical. Essas são as principais matérias que são cobradas na OAB inerentes a desconto. Vamos lá ver se você entendeu tudo que nós falamos, tá? Nos nossos slides anteriores, fazendo esse exercício. Então, acompanhe aí a leitura. Regina foi admitida pela sociedade empresária Macios Limitada em abril de 2020 para exercer a função de estoquista. No processo de admissão, foi ofertado a Regina um plano de previdência privada, parcialmente patrocinado pelo empregador, uma vez que as condições parecem vantajosas. Regina aderiu formalmente ao plano em questão. No primeiro contra-cheque, Regina verificou que, na parte de descontos, a subtração a título de INSS e de previdência privada. Professor, que previdência privada? Essa daqui, que ela anuiu o quê? Formalmente. Gente, o que é anuiu formalmente? Ela assinou um documento autorizando esse desconto, dizendo que ela queria participar da previdência privada porque ela achou vantajosa. Assinale a opção que indica, de acordo com a CLT, a natureza jurídica desses descontos. Gente, ambos são descontos legais. Cuidado, porque desconto legal é aquele desconto previsto em lei, tá? Nós estudamos que o desconto para previdência privada é previsto em lei? Não, ele é um desconto, né, gente, contratual. Então, qual que é a alternativa correta? INSS é um desconto legal, perfeito. Já a previdência privada é um desconto contratual, porque ele foi previsto aqui nesse contrato de maneira formal. Pessoal do chat, conto com a ajuda de vocês mais uma vez. Auxiliem aí a Daniela para ela habilitar o áudio dela. Gente, então, letra correta aí é a letra B. Show de bola, tá bom? Desconto contratual e desconto legal. Beleza? Então, vamos lá para frente. Continuar estudando aí. Próximo ponto de extrema importância. Não precisa anotar isso aqui não, gente. Eu quero que você entenda. Você não pode continuar nessa aula, ou continuar seguindo o Renato, ou ir para a sua prova da OAB, mesmo que você vai fazer penal, mesmo que você vai fazer constitucional, mesmo os doidão lá que vão fazer direito empresarial na segunda fase, não pode ir sem saber isso aqui. Qual que é a diferença entre verbas de caráter salarial e verbas de caráter indenizatório? Gente, essa aula, o pessoal comentou aqui, caiu na última prova. Gente, tudo que eu falo, tudo que eu peço para vocês anotarem, é o que vai cair, tá? Não é nada diferente disso. Então, sigam o mestre. O que eu estou falando é importante, prestem atenção, porque é isso que vai cair na prova. É isso mesmo, Dail. Então, verbas de caráter salarial e verbas de caráter indenizatório, tá bom? Qual que é a diferença disso, gente?
Todas as verbas que têm caráter salarial, tá? Todas as verbas que têm caráter salarial, elas vão gerar reflexos. Reflexos. Elas, gente, integram o salário. Então, verbo de caráter salarial, que aí você tem que pôr na sua cabeça, integra o salário e geram reflexos. E o que é esse geram reflexos? Imagina, pessoal, que você faz horas extras todos os meses lá no seu empregador. Ele não pode simplesmente pagar os R$ 200 de horas extras por mês. O que ele tem que fazer? Além dos R$ 200, ele tem que pagar os reflexos desses R$ 200 no FGTS, tá? No 13º, nas férias, mais um terço, enfim. Essas aí, tá? São reflexos das verbas de caráter salarial. Ok. Essas verbas de caráter salarial, gente, são as verbas que o empregador não gosta de pagar. Por quê? No orçamento dele não entra só R$ 200, vai entrar também aqui os reflexos desses R$ 200. Ok? Beleza, entendido. Agora, o que são verbas de caráter indenizatório? Então, o que são verbas de caráter indenizatório? São aquelas verbas que não integram salário e não têm reflexo. Então, qualquer verba que a gente estudar aqui e que eu falar para vocês, pessoal, essa verba aqui tem caráter indenizatório. Gorjeta, ela, na verdade, ela não é nem salário, tá, Hércules? Ela vai entrar como remuneração, e aí, como não tem caído muito sobre gorjeta na prova, eu deixo ela de fora dessa aula, mas ela não entra aqui como salário. Verba de caráter indenizatório. Vamos lá, então, não tem reflexo e não integra o salário. O que vocês têm que fazer? Simples. Essa é a verba que o empregador gosta de pagar. Por que ele gosta de pagar, gente? Se ele der um prêmio lá de R$ 100 em determinado mês, acabou. Isso que vai cair no orçamento dele. R$ 100, tá perfeito. Então não vai ter reflexo em FGTS, 13º, etc. Tal. Então sempre a verba de caráter indenizatório é uma verba que vai custar menos para o empregador do que uma verba de caráter salarial. Entendido? Beleza? Show, perfeito. Dúvida já sabem, mandem aí para mim. E Cristiane, muito obrigado. É realmente isso que eu ia falar, tá? Fica num cantinho assim do celular, no cantinho do seu celular, gente. Você vai clicar, tem um fonezinho e vai habilitar o áudio. Ou é só também procurar no Google, gente, como habilitar o áudio. Aí você acha e já fica mais fácil. Então tá bom, verba de caráter salarial e verba de caráter indenizatório. Agora nós vamos começar a estudar as verbas de caráter indenizatório. E, gente, aqui eu costumo falar assim, que a maioria das verbas de caráter indenizatório, o mais importante é você decorar, tá? O mais importante é você decorar. Então vamos lá. Primeira verba de caráter indenizatório que você vai anotar aí, ajuda de custo. Professor, o que é ajuda de custo? Gente, não se preocupa com isso. É a expressão que vai cair na sua prova. Então, se cair lá assim, ajuda de custo, tem caráter indenizatório ou salarial? Você vai colocar, tem caráter indenizatório. Segunda verba que eu quero que você anote aí, diárias para viagem. Tem caráter indenizatório. Terceira verba que eu quero que você anote aí, prêmio, tem caráter indenizatório. E quarta, abono, também tem caráter indenizatório. Tá bom? Então, você anotou 1, 2, 3, 4. Todas verbas de caráter indenizatório. Olha lá, gente, o que o parágrafo segundo fala. Elas não integram a remuneração. Quando esse parágrafo segundo fala não integram a remuneração, na nossa cabeça, a gente já vai puxar na ideia, dizer que elas são indenizatórias. Indenizatórias. Professor, está faltando uma, realmente, e é essa que eu tenho medo de cair na prova. Auxílio alimentação. Gente, quanto ao auxílio alimentação, você tem que tomar cuidado no seu exame de ordem. Porque se o exercício fala que o auxílio alimentação, ele é feito o pagamento em dinheiro, então se o exercício mencionar que o auxílio alimentação
é pago em dinheiro, tem caráter indenizatório. Agora, já anota uma observação aí no seu caderno. Se o exercício mencionar que o auxílio alimentação é pago em dinheiro, então se não for pago em dinheiro, indenizatório. Se for pago em dinheiro, então se o exercício mencionar que o auxílio alimentação é pago em dinheiro, essa verba tem caráter salarial. Beleza? Cuidado para não errar. Se o auxílio alimentação, que não é pago em dinheiro, é pago em vale, por exemplo, é pago em cesta básica, não tem caráter salarial. Agora, qualquer auxílio alimentação que é pago em dinheiro, então, toma R$500 a título de auxílio alimentação. Opa, R$500. Está pagando em dinheiro. Se está pagando em dinheiro, esse auxílio passa a ter caráter salarial. Perfeito? É esse o raciocínio que a gente precisa ter. As principais verbas indenizatórias, as mais cobradas na OAB, gente, são justamente essas que estão no 457, parágrafo 2º. Professor, tem que decorar? Gente, faz um post-it, Faz um post-it amarelinho lá e cola no seu quarto. Verbas de caráter indenizatório, ajuda de custo, diária, prêmio, abono e auxílio alimentação não pago em dinheiro. Acabou, faz isso no post-it. Toda hora que você for dormir, você olha para ele, leu, isso vai entrar na sua cabeça. Apesar de eu achar que para a próxima prova, esse assunto não deve cair, a não ser se for auxílio alimentação, porque normalmente a gente não tem a repetição de temas. Mas beleza, 457 parágrafo 2º, então estudamos. Próxima verba, aí, errei o gênero, né? Que nós vamos estudar é a participação nos lucros e resultados. Olha aqui, participação nos lucros e resultados. Resultados de quem, gente? Da empresa, né, pessoal? Então, participação nos lucros e resultados, a chamada PLR. O que é que você tem que colocar aí? Está lá no artigo 3º, não constitui base para qualquer encargo trabalhista da lei, né? Essa é a lei da PLR é 10.101. Gente, se não constitui base para nenhum encargo trabalhista, quer dizer que essa verba é indenizatória. Então, anota aí também outra verba indenizatória, é a participação nos lucros e resultados. Gente, simples, o que é a participação nos lucros e resultados? Por meio de uma norma coletiva, quiser anotar isso é importante, por meio de uma norma coletiva ou regimento interno da empresa, tá? Por meio de uma norma coletiva ou regimento interno da empresa, haverá estipulação de divisão dos lucros daquela empresa, tá? Então, é a participação nos lucros, porque o empregado trabalhou, ele contribuiu para o lucro e agora ele vai receber uma parte disso também. Então, PLR, em regra, tem caráter indenizatório. Pela lei da PLR, cuidado com isso, tá, gente? Ela só pode ser paga, 2 vezes no mesmo ano civil, 2 vezes por ano. E a periodicidade que ela tem que se paga é pelo menos com diferença, tá, de um trimestre. Então, por exemplo, eu posso pagar lá uma parcela da PLR em janeiro e uma parcela em outubro. Beleza. Agora, eu não posso pagar 3 parcelas de PLR de acordo com a lei. Isso é o que nós temos na lei da PLR, que é a lei 10.101. Acontece que, recentemente, e com a reforma, a CLT criou esse artigo 611-A. E o artigo 611-A é o famosíssimo negociado sobre o legislado. Então, tudo que está no 611-A, por meio de norma coletiva, eu posso mudar o que está na lei. A norma coletiva vai se prevalecer sobre a lei, tá bom? E olha lá, um dos temas que está no artigo 611-A, em que a norma coletiva vai se sobrepor à lei, participação nos lucros e resultados. E vejam como isso foi cobrado na OAB, prestem atenção. O exercício perguntava o seguinte, que em determinado acordo coletivo,
foi pactuado, olha, determinado acordo coletivo, foi pactuado o pagamento de PLR em 4 parcelas por ano. Pessoal do chat, e aí? O que é que vocês acham? Isso aqui é válido ou não é válido? Por meio de norma coletiva, acordo coletivo, mais especificamente, foi pactuado o pagamento de participação nos lucros e resultados em 4 parcelas. E aí, galera do chat, válido ou não é válido? Dúvida? Pessoal, olha de novo, vamos lá. Artigo 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei. Gente, esse parágrafo 2º é uma lei? É uma lei, a Lei 10.101. Eu disse para vocês que esse pacto de 4 parcelas foi feito por meio de norma coletiva, de acordo coletivo. Então, para fins de OAB, esquece prática, eu posso ter uma norma coletiva que aumenta a periodicidade diferente do que está na lei da PLR? Posso. Toma muito cuidado com isso, para não errar, tá bom? Escreve aí, gente, eu prometo não errar. Ou escreve prometo, manda aí para mim no chat, comenta aqui no vídeo do YouTube, tá? Prometo que quem errou não pode errar isso, tá bom? Renato, pode ser 10 vezes se for por convenção em acordo? Isso, perfeito, Hércules. Se cair na sua prova, manda xizinho lá, que pode ser 10 vezes, tá? Isso mesmo, show de bola. Tá prometido, então vocês têm que cumprir, tá? Mais importante, gente, PLR, então, verba de caráter indenizatório. Vamos lá. Olha esse exercício aí. Reinaldo é empregado da padaria Cruz de Prata LTDA, na qual exerce a função de auxiliar de padeiro, com jornada de segunda a sexta, das 12 às 17 e pausa alimentar de 15 minutos. Aproxima-se o final do ano e Reinaldo... gente, eu errei, esse exercício não é agora não, vou ter que passar para frente. Esse aqui exercício é sobre 13º, não é agora não, é mais para frente. É verba de caráter salarial. Gente, ou eu pulei um slide aqui. Eita, nós. Não, é verba de caráter salarial mesmo. Agora vamos para as verbas de caráter salarial. Meus queridos, primeira verba de caráter salarial, e eu quero que você anote aí, porque esse tema é dificílimo, tá? Anota uma coisa e depois vem prestar atenção no que o professor vai falar para você, tá? O que você vai anotar aí? Só o tema. Você vai anotar assim, ó, vai pôr uma bolinha no seu caderno, então põe essa bolinha lá, e você vai escrever o seguinte: salário, utilidade, salário, utilidade ou in natura. Salário, utilidade ou in natura. Anota isso no seu caderno. Só isso daqui. Anotou salário, utilidade ou in natura? Perfeito. Pega o seu lápis, sua caneta, põe ela longe, para você não anotar mais o que eu estou falando. Eu quero que agora você só preste atenção no professor. Então, deixa a caneta longe aí e olhe aqui para essa cara feia. Gente, salário, utilidade. O que é isso? A CLT autorizou, desde a sua criação, lá no início, que parte do salário do empregado fosse pago por meio de uma utilidade. E, gente, o que é uma utilidade? Às vezes uma moradia, às vezes um carro, às vezes uma academia, enfim, a utilidade, às vezes um computador, tá? Então, o patrão, além de pagar em dinheiro, ele pode também efetuar o pagamento com uma espécie de um bem, tudo bem? Ou o que a gente vai chamar de utilidade. Acontece que vocês têm que saber muito essa matéria para a prova de vocês e conseguirem identificar se determinada utilidade... Gente, caneta é uma utilidade? Pode ser. Se o empregador fornece caneta para o empregado, isso pode ser uma utilidade. E aí é essa a questão que você precisa pontuar.
a utilidade que o exercício menciona. Então, é carro, é casa, é caneta, é o almoço, é uma utilidade. Essa utilidade que o empregado recebe, ela tem caráter salarial, tá? Porque eu falei que a utilidade pode integrar o salário, ou ela tem caráter indenizatório. Fechou? Essa é a pergunta. Como que nós vamos fazer isso, pessoal? Vamos lá. Você vai pegar a utilidade. Vamos imaginar que a utilidade é um celular. Então, gente, a cada 2 meses eu ganho um celular do meu empregador. É uma utilidade que eu ganho de forma habitual. Eu vou pegar o meu celular, que não é um iPhone, tá? Eu sou contra comprar um iPhone. E, pessoal, vai custar 15 mil reais um iPhone. 15 mil reais é um salário, às vezes, do ano inteiro de uma família brasileira. Então, olha lá. Eu pego a utilidade, que é o meu celular, e vocês vão olhar para essa utilidade e perguntar para ela: utilidade, você é recebida pelo trabalho ou você é recebida para o trabalho? Então, vou até criar uma lousa nova aqui, ó. Presta atenção no professor, que esse tema é importante. Ó, gente. Então, você vai pegar a utilidade e vai perguntar para ela: utilidade. Utilidade. Você é fornecida pelo trabalho ou você é fornecida para o trabalho? Ah, professor, mas eu ainda não estou entendendo nada. Calma, nós vamos transformar isso em sinônimos, tá bom? Gente, o que é sinônimo de uma utilidade fornecida pelo trabalho? Quer dizer que o empregado ganha aquilo como contraprestação ao serviço. Quer dizer que ele, olha lá, não precisa da utilidade para o trabalho, tá? Ela é pelo. Quer dizer, gente, que ela é fornecida de forma tranquila. Ele recebe aquilo como se fosse um salário. Então, aquela utilidade, ela é uma contraprestação ao serviço, tá? Não precisa. Ela é desnecessária para o trabalho. Desnecessária para o trabalho. Agora, a utilidade que é para o trabalho, quer dizer que o empregado precisa dela para trabalhar. Quer dizer, tá, que ela é necessária. Quer dizer que ela é, gente, indispensável. Indispensável para o trabalho. Quer dizer que ela é uma ferramenta de trabalho. Ferramenta. Vocês não estão anotando nada, né? Já eu vou dar a oportunidade de anotar. Gente, então, utilidade pelo e utilidade para. Se o empregado não precisa disso, pelo. O que você vai anotar, gente? Sempre que a utilidade, a regra, for pelo trabalho, aquela utilidade tem caráter salarial. Tem caráter salarial. Quer dizer que ela é o chamado salário-utilidade. Ou salário in natura. Agora, pessoal, sempre que o empregado não precisa, precisa daquilo para trabalhar, que é indispensável aquilo para o trabalho, que é uma ferramenta de trabalho, não é ferramenta, quer dizer que não é salário. Por que não é salário, gente? Porque é uma ferramenta de trabalho. Ou a utilidade é uma ferramenta de trabalho, é uma coisa que o empregado precisa para trabalhar, ou ela é salário. Não existe outra hipótese. Então, colocou uma utilidade no seu exercício, gente. Pega a utilidade e pergunta para ela: você é indispensável para o trabalho? Se a resposta for sim, não dá para trabalhar sem aquilo, ela não é salário, ela é uma ferramenta de trabalho. Já se aquela utilidade for totalmente dispensável, se o empregado não precisa daquilo para trabalhar, tá? Nós temos aí a regra do pelo sendo salário. Não é salário.
Gente, maravilhoso isso, né? Calma, não dá print na tela, não. Não dá print na tela, não. Quem der print já sabe. Tira uma foto aí da tela primeiro e marca o professor lá em @artigo 7º. Vamos aumentar o número de seguidores do professor no Instagram. Gente, vamos melhorar um pouquinho essa regra do pelo e do para. Então, eu tenho duas observações, na verdade, duas exceções para vocês. Então, ó, exceção número 1. Exceção número 1. Você vai anotar o seguinte. Exceção número 1. Drogas e bebida alcoólica jamais drogas. Gente, dentro de drogas tem cigarro também, tá? Drogas e bebidas alcoólicas jamais serão consideradas como salário-utilidade. Drogas e bebidas alcoólicas jamais serão consideradas como salário-utilidade. Nunca, nunca. Mesmo que for pelo, tá? Drogas e bebidas alcoólicas nunca serão consideradas como salário-utilidade. E exceção número 2, aí nós vamos ter que depois ler a lei, tá? Ler o artigo, perdão, eu vou falar, ele está nos nossos slides. Exceção número 2, você vai por assim, ó, nenhuma das utilidades previstas no artigo 468, parágrafo 2º da CLT, nenhuma das utilidades previstas no artigo 468, parágrafo 2º da CLT, serão consideradas como utilidade, como salário-utilidade. Então, nenhuma das utilidades previstas no artigo 458, parágrafo 2º, serão consideradas como salário-utilidade. Tá? Nunca, 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 nunca. São as duas exceções. Gente, e essa regra do pelo e do para, somado com essas duas exceções, cara, vai ajudar muito vocês, gente. Se cair na prova, isso aqui não dá para vocês errarem. Ó, eu sei que todo mundo que está aqui na nossa aula ao vivo não vai errar isso, tá? Se você está assistindo aí a nossa aula no YouTube, você também não vai errar. Então, você tem que chamar seus colegas e falar, ó, corre lá, assiste a aula do Renato no YouTube. Ele deu a dica lá do pelo e do para, ele falou certinho. Vai dar tudo certo. Meus queridos, alguma dúvida sobre a nossa regra do pelo e do para? Eu nem vou falar que é para fazer post-it disso, né, gente? Deixa um post-it lindo, maravilhoso, lá perto da sua cama. E depois me manda foto desse post-it que eu quero ver. Então, vamos voltar para os slides. Verba de caráter salarial. Perfeito. Gente, aí, ó. As exceções que estão lá no artigo 458, parágrafo 2º. Simples. Diminui minha cara feia aqui. Tá lá. Ó, equipamento de trabalho a gente já sabe. Educação, gente. Então, ó, se o empregador paga a escola para o filho, não vai ser considerado utilidade. Ó. Em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiro. Matrícula, mensalidade, anuidade, inclusive material didático. Gente, inglês, espanhol, tudo isso nunca vai ser salário de utilidade. Transporte, gente. Então, o vale transporte não tem caráter salariável, tem caráter indenizatório. Assistência médica, hospitalar, odontológica, nunca tem caráter salarial, caráter indenizatório, tá? Seguro de vida, previdência privada e o último que caiu na OAB, vale cultura. Tem que decorar, professor? Gente, muito prudente você decorar, tá bom? Vou dar a letra, já diriam os manos lá, vou dar a letra, tá? De qual mais cai na sua prova. Ó, qual mais cai? Material didático de instituição de ensino, assistência odontológica, previdência privada e vale cultura. Esses são os que mais são cobrados no exame da OAB. Porque aqui a gente estuda o exame da OAB, tá? Beleza. Então, vamos lá fazer exercícios. Professor, pode voltar a tela para tirar o print? Ai, Simone, eu apaguei sem querer.
Vamos fazer assim? Simone, não me mata. Vamos fazer assim? Quando a aula for para o YouTube, eu mesmo tiro um print e mando lá no grupo. Você está no grupo da aula gratuita 1 ou 2, Simone? Hein? Simone, aula gratuita 1 ou 2. Aí me fala que aí depois eu mando o print lá. Fechou? Gente, então olha só. Desde abril de 2019, Denilson é empregado. Não chora não, que hoje mesmo eu já mando lá. É empregado. Manda no grupo. Tá bom, vamos mandar nos dois, gente. Vamos mandar no aula 1 e aula 2, só para a gente deixar curioso quem não entrou aqui na nossa aula ao vivo. Denilson é empregado em uma indústria de cosméticos com carteira profissional assinada. Nos últimos contra-cheques, Denilson verifica o pagamento das seguintes parcelas: abono, prêmio, comissão e diárias para viagem. Essa questão foi anulada, não foi? Vinícius, foi, mas dá para a gente resolver, tá? Considerando essa situação, a opção que indica a verba que, de acordo com a CLT, integra o salário e constitui base de incidência de encargo trabalhista é... E aí, pessoal? Qual verba integra o salário? Dessas daí, gente. Abono, prêmio e diárias para viagem. Gente, essas verbas são verbas indenizatórias, tá? A que a gente ainda não estudou é justamente a comissão. Então, letra correta é a letra C. Comissão tem caráter salarial. Daí eu não lembro de cabeça, não, tá bom? Por que foi esse desconto? Foi essa anulação. Foi para ajudar os alunos. Gente, presta atenção nessa. Essa é show, tá? Essa você tem que tomar cuidado. Essa pergunta é excelente. Quando caiu no OAB, eu chorei de orgulho que meus alunos acertaram. Meus queridos, vamos fazer junto. Lino trabalha como diagramador na sociedade empresária XYZ, localizada em um grande centro urbano, e recebe do empregador, além do salário, moradia e plano de assistência odontológica, graciosamente. Sobre o caso narrado, de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta. Gente, vamos entender esse exercício. Então, além do salário, ele recebe moradia e recebe plano de assistência odontológica, graciosamente. Ou seja, simplesmente, toma, Lino, eu te amo, tá? Eu te amo. Meus queridos, toma, eu te amo, significa dizer que o Lino precisa da moradia para exercer o seu trabalho de diagramador? E aí, pessoal do chat? O Lino precisa da moradia para exercer o seu trabalho de diagramador? Não, perfeito. Ele não precisa. Gente, se ele não precisa, significa que a moradia ela está sendo, tá, paga pelo salário. Pelo salário. E se é pelo salário, em regra, vai ser salário. Utilidade. Salário, utilidade. E o plano de assistência odontológica também vai ser pelo, gente. Só que nós estudamos. E eu falei para vocês que o plano de assistência odontológica é um dos que mais é cobrado no exame da OAB, como exceção à nossa regra do pelo e do para. Por mais que o plano de assistência odontológica ele é fornecido pelo trabalho, ou seja, o Lino não precisa daquilo para trabalhar, é uma exceção prevista lá nos 458, parágrafo 2º da CLT. Então, quer dizer, a moradia, ela será integrado ao salário do Lino, tá? Então, ambos os benefícios? Não. Nenhum dos benefícios? Também não, porque a moradia vai. Somente o plano de assistência? Não. Letra correta, a letra B. Somente o benefício de habitação será integrado ao salário de Lino. Nossa, essa questão, pessoal, é linda, maravilhosa, tá? Tomara a Deus que caia. Sabe por que eu quero que caia? Porque se você acompanhou aqui comigo nesse vídeo, você vai acertar. Então, torcida para cair alguma coisa sobre salário e utilidade. Seguindo aí, gente, agora, ok, né?
vamos continuar falando de verbas de caráter salarial. Gente, qualquer palavra que você vê, qualquer exercício, perdão, que você vê escrito comissão, você vai reconhecer que isso tem caráter salarial. Gente, comissão sempre tem caráter salarial. Sempre, 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 sempre. E agora, gratificações. Eu queria só que vocês grifassem o seguinte. O 457, parágrafo 1º da CLT, fala o seguinte, ó. Integram um salário. Qual artigo do plano odontológico ser exceção? Daniele, artigo 458, parágrafo 2º. Ele está lá em um dos incisos. Deve ser no inciso 4, 5, 3, 4, 5, está ali no meio, tá? 458, parágrafo 2º. Então, sobre as gratificações, gente, artigo 457, parágrafo 1º, ó, integram o salário, tá? As gratificações legais. E aí eu quero que você puxa uma seta e escreve o seguinte, ó, observação. Daniela, eu consegui responder aí sua dúvida. Aí, perfeito. Observação, gente. Olha, dúvida dessa. Observação. Anota o seguinte. Para a prova da OAB, ou para a OAB, as gratificações, para a OAB, as gratificações estipuladas pelo empregador, para a OAB, as gratificações estipuladas pelo empregador sem previsão legal, as gratificações estipuladas pelo empregador sem previsão legal não integram o salário. Ou seja, são verbas indenizatórias. Gente, cuidado que é só para a OAB isso, hein? Pelo amor de Deus, não vai fazer isso na prática, não. Tá? Então, ó, o que você vai anotar isso? Se você quiser fazer um post-it. Gratificação legal integra salário. Gratificação concedida pelo empregador sem previsão legal não integra salário. É verba indenizatória. Beleza? Ótimo. Show de bola. E dentro das gratificações legais, nós temos a mais famosa de todas, que é a gratificação natalina. Nossa, professor, nunca ouviu falar. Gente, ouviu sim, tá? Ela é muito esperada aí. É o famoso 13º. O 13º é uma gratificação natalina. Vamos dar um exemplo de uma gratificação não legal? Imagina que tem um empregador muito bonzinho que concede o 14º. É uma gratificação não prevista em lei, uma gratificação não legal, tá? E para a prova da OAB, essa gratificação não legal, elas não integram o salário. As legais integram. Sim, Jéssica, as legais integram. Olha lá, ó, integram as gratificações legais. As legais sempre são salário. As que não são legais, concedidas espontaneamente, não são salário. Gente, sobre 13º, eu tenho uma coisa para te falar, que é aquele exercício que a gente ia fazer, né? 13º, para quem não sabe, quem espera sempre 13º, quem faz o adiantamento do 13º sabe muito bem disso, tá? Ele é dividido em duas parcelas. Uma parcela tem que ser paga de fevereiro a novembro, e a segunda parcela do 13º tem que ser paga até o dia 20 de dezembro. Então, a primeira parcela de fevereiro a novembro e a segunda parcela até 20 de dezembro. Se cair alguma coisa na sua prova sobre 13º, gente, é isso, tá? Deixa eu ver se eu volto lá no exercício. Volto, dá tempo de eu voltar. Olha lá. Gente, Reinaldo é empregado da padaria Cruz de Prata Limitada, no que exerce a função de auxiliar de padeiro com jornada de segunda a sexta, das 12 às 17, e pausa alimentar de 15 minutos. Aproxima-se o final do ano e Reinaldo aguarda ansiosamente pelo 13º, pois pretende utilizá-lo para comprar uma televisão. A respeito do 13º, assinar a afirmativa correta. Com a reforma da CLT, a gratificação natalina poderá ser paga em 3 vezes. Gente, eu falei isso aqui para vocês? Falei alguma coisa de pagar 13º em 3 vezes? Não. A gratificação natalina deve ser paga em 2 parcelas, sendo a primeira entre os meses de fevereiro a novembro
e a segunda 20 de dezembro. Gente do céu, hoje só deu B, hein? Hoje só deu B. Então, mais uma vez aí, letra B, tá? Atualmente é possível negociar a supressão do 13º, pelo amor de Deus. O Brasil não está nessa várzea ainda, pode ser que um dia chegue, né? Mas por enquanto não está. Então não dá para negociar a supressão do 13º, gente. 13º é um direito constitucional. O empregado tem direito a receber a primeira do 13º junto com as férias, desde que requeira no mês de março. Gente, não, que não tem nada a ver não, tá bom? Então, letra correta é aí a letra B, exatamente o que o professor colocou no slide. Próximo tema que nós vamos ver aí, gente, e a voz do professor já está quase regaçando, é sobre salário substituição. Gente, salário substituição é facinho, está lá na súmula 159, e eu vou ensinar isso com exemplos para vocês. Então, deixa eu diminuir minha cara feia. Meus queridos, imagina que eu trabalho numa empresa, tá? Que eu exerço a função, então, o Renato exerce a função de auxiliar de gerente. Auxiliar de gerente. Ganhando um salário de R$2.000. R$2.000. Pessoal, em cima de mim tem o João. O João, ele é gerente. E ele ganha um salário de R$8.000. Acontece, presta atenção no que o professor vai falar. Acontece que no mês de julho de 2021, o João saiu de férias. O João sai de férias e o Renato passa a assumir todas as funções e responsabilidade do João. Meus queridos, o que o Renato está fazendo? Substituindo o João, tá? Grifem isso, de forma não eventual. Por que não eventual? Porque eu substituí durante todas as férias. O que nós temos que ter em mente? Quem substitui uma pessoa de forma não eventual tem direito de receber o salário dela naquele mês do trabalho. Então, o meu salário no mês de julho não pode ser 2.000. Tem que ser 8.000. Entendido? Isso é salário substituição. Salário substituição. Mesmo com as férias divididas em 3 vezes, Dail, vamos imaginar que eu substitua 10 dias de férias. Aí eu vou ganhar proporcional, tá? Esses 10 dias de férias eu tenho que receber como, tá? Proporcional aos 8.000. E os outros 20 que eu voltei para a minha função, eu ganho o salário normal. O que eu quero que vocês anotem aí que cai na prova, gente? O seguinte. Duas situações que mais são cobradas na OAB referente a essa situação aí do salário de substituição. Substituição em férias e substituição em afastamento. Nessas duas hipóteses, o empregado tem direito. Então, substituição em férias e substituição de afastamento. Essas duas são as que mais caem. Beleza? Agora, gente, eu vou ensinar uma coisa para vocês que está lá no item 2 da súmula 159. Que nessa situação, por mais que não diz a respeito de salário, mas é bom a gente entender junto, tá? Fala da situação que o empregado não tem direito de receber o salário de quem estava em cima dele. Olha só, imagina que em outra situação, tá? Eu tenho um funcionário A que ganha R$4.000. E embaixo do funcionário A, eu tenho um funcionário B que ganha o salário de R$2.000. Gente, o que nós temos que pôr na nossa cabeça? O funcionário, se o funcionário A for dispensado e o funcionário B entrar no lugar dele, tá? Ele não vai ter direito ao mesmo salário. Por que não, gente?
porque o funcionário A foi dispensado. Então, sempre que você entra no lugar do dispensado, você não tem direito ao salário. Entretanto, se você substituir ele durante o período de férias, durante afastamento, aí tem direito ao salário. Dá para guardar essa regra? Simples assim? Tranquilo, né? Nós ainda temos 10 minutinhos e aí a gente vai estudar esse tema importantíssimo, tá bom? Que é o adicional de transferência. Adicional de transferência. Gente, o que eu quero que você anote no seu caderno? Ó, presta atenção, fica mais esse pouquinho aqui comigo, tá? 10 minutos, eu prometo que eu acabo e você vai estar sabendo tudo sobre essa matéria. Esse é um tema difícil também, que os alunos costumam errar na prova. Então, a primeira coisa que você vai colocar aí, tá? Você vai escrever assim, ó, hipóteses de transferência. Ou então você pode colocar no seu caderno como transferência do empregado. Transferência do empregado. A primeira coisa que você vai anotar embaixo de transferência do empregado é isso aqui, ó. É vedado transferir o empregado sem a sua anuência. É vedado transferir o empregado sem a sua anuência. Então, eu não posso transferir o empregado sem que ele concorde. Bom, essa é a regra. Agora você vai anotar exceção número 1. Exceção número 1. Qual que é? Empregados que exerçam cargo de confiança. Gente, está tudo na CLT, ó. Tudo na CLT. Então, exceção número 1, empregados que exerçam cargo de confiança. Gente, quem exerce cargo de confiança não precisa de concordar com a transferência. Não precisa. Exceção número 2, vai anotar isso aqui, ó. Empregados que tenham como condição a transferência. Empregados que tenham como condição a transferência. Então, de novo, recapitulando para você fazer um post-it maravilhoso aí no seu caderno. Primeiro, é vedado transferir o empregado sem a sua anuência. Exceção a essa regra, empregados que exerçam cargo de confiança. Segunda exceção, empregados que tenham como condição a transferência. Nestes dois casos da exceção, é possível a transferência sem a concordância. Entendido? Só que você vai pôr um asterisco nas exceções. E você vai colocar, é preciso, em ambas, põe assim, ó, em ambas situações. Em ambas situações. É preciso que o empregador comprove, é preciso que o empregador comprove a real necessidade da transferência. Põe desse jeito. Nas duas situações, é preciso que o empregador comprove a real necessidade de transferência. Gente, então não precisa concordar, mas o empregador tem que comprovar essa real necessidade. Se não tiver essa real necessidade, pessoal, aí essa transferência será ilícita. Transferência ilícita. Beleza? Então, sobre transferência, é isso que você tem que ter anotado no seu caderno. Agora, sobre adicional de transferência, gente. Você vai anotar muito breve. Adicional de transferência. É um adicional de 25%. É o adicional de 25% pago ao empregado. Pago ao empregado. Que foi transferido de forma provisória. É o adicional de 25%. Que será pago ao empregado. Que foi transferido de forma provisória. Que foi transferido de forma provisória. E que mudou de domicílio. Que foi transferido de forma provisória e que mudou de domicílio. Última coisa que a gente vai fazer antes de ir para o exercício e finalizar esse nosso aulão lindo, maravilhoso de hoje. Tá? Os 20% integram o salário? Integra, gente. Isso é verba de caráter salarial, tá? Sempre que falarmos em adicional,
a regra é que o adicional sempre integra o salário, Daniele. E a última coisa que a gente vai falando sobre o exercício, gente, esse adicional de 25% vale para qualquer pessoa, qualquer empregado que for transferido de forma provisória e que mudou de domicílio, tá bom? Então, por exemplo, é um gerente, não tem problema. Se mudou de domicílio e foi transferido de forma provisória, ele tem direito a receber um adicional de 40%. Alguma dúvida antes da gente ir para o exercício? Esse exercício é maravilhoso, gente. Vamos lá fazer para ver se vocês entenderam mesmo sobre adicional de transferência. Célio e Paulo eram funcionários da Sociedade Empresária Minério LTDA e trabalhavam no município do Rio de Janeiro. Por necessidade do serviço, eles foram deslocados para trabalhar em outros municípios. Célio continuou morando no mesmo lugar, porque o município em que passou a laborar era contíguo ao Rio de Janeiro. Paulo, no entanto, mudou-se definitivamente com toda a família para o município em que passou a trabalhar, distante 350 quilômetros do Rio de Janeiro. 2 anos depois, ambos foram dispensados. A sociedade nada pagou aos funcionários quando das transferências de local de trabalho, salvo a despesa com a mudança de Paulo, perdão. Ambos ajuizaram ações trabalhistas. A partir da hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta. Daniele, depois eu respondo sua pergunta, fica tranquila. Gente, vamos lá por partes. Olha lá, primeira pessoa que é o Célio. O Célio tem direito ao adicional de transferência? O que vocês acham? Pessoal do chat que está aí ao vivo. O Célio tem direito ao adicional de transferência? Não, gente, o Célio não tem. Por que o Célio não tem direito ao adicional de transferência? Porque ele continuou morando no mesmo lugar. Gente, ele não mudou de domicílio. Se não mudou de domicílio, não tem direito ao adicional. Perfeito. Então, ó, Célio, esquece. Agora vamos ver o Paulo. O Paulo tem direito, gente? E aí? O Paulo tem direito ao adicional de transferência? O que vocês acham? Pessoal do chat, me ajudem. Não vamos cair em pega de OAB, meus queridos alunos. O Paulo mudou-se definitivamente. Essa transferência é provisória, gente? Não é provisória, porque ele mudou de forma definitiva. Pega de prova de OAB. Cuidado, tá bom? Então, quer dizer, gente, que ninguém, tá? Ninguém tem direito ao adicional de transferência. Tem que tomar cuidado. O Célio não tem direito porque ele não mudou de cidade e o Paulo não tem direito porque ele mudou de forma definitiva. Nem vi a resposta aí. Pega total de prova de OAB. Né, gente? Célio e Paulo não têm direito ao adicional de transferência. Fechado? Gente, 8h30, em cima. Eu falei que a gente ia acabar essa aula rápida, que a gente ia ver esses temas importantíssimos de forma muito célere, mas de forma eficaz, tá? Então é isso aí. Muito, 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 muito obrigado mesmo a todos vocês que estiveram presentes aqui na nossa aula, tá? Convidem os colegas para fazerem parte dos nossos grupos de WhatsApp. Vão lá, entrem nas outras aulas que nós temos aqui no YouTube, elas estão gravadas, tá bom? E todos juntos rumo aí, né, perdão, à segunda fase da OAB. A semana perguntou, quando será liberado o acesso? Gente, normalmente eu mando um dia depois, tá? Então, amanhã até meio-dia, 11 horas da manhã por aí, vai lá para o YouTube essa aula gravada de hoje. Gente, vocês que são top, ó, amo todos vocês. Não se esqueçam aí de seguir o professor no Instagram, @artigo7, e dar uma olhada lá nas nossas aulas gravadas, tá bom? No mais,
Bons estudos para quem for estudar e bom descanso para quem for descansar. Fiquem tranquilos que eu não vou abandonar vocês e vocês também não abandonem o professor. Continuem chamando todos os colegas para fazer parte ali do nosso grupo de WhatsApp. Se eu não tirei alguma dúvida de alguém, me chama lá no WhatsApp, tá? No privado, e nós conversamos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.